Olá a todos, bem-vindo à quinta aula da disciplina de Ontologias e Web Semântica, ministrada na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje eu explicarei algumas das funcionalidades avançadas do Protégé, o editor de ontologias que nós vimos na última aula. Além de uma interface gráfica para a edição de ontologias, o Protégé também é equipado com um mecanismo chamado Reasoner. Estes reasoners eles permitem a validação, inferência e recuperação de dados de uma ontologia desenvolvida no Protégé. Eles também permitem a definição de axiomas complexos. Existem uma série de reasoners disponíveis para o Protégé. O mais comum é esse primeiro aqui, que ele é padrão e vem instalado juntamente com o Protégé. Existem outros também como o PLE e o FACT++, que eles permitem resolução de implicações lógicas e às vezes são mais eficientes. Mas esses vocês precisam instalar como plugin para o Protégé. Ele não vem instalado por padrão. Os exemplos que serão mostrados utilizarão essa primeira versão aqui. Aqui vem como padrão do Protégé. Então, para exemplificar para vocês essas funcionalidades avançadas do Protégé, utilizando um Reasoner, nós vamos utilizar esse cenário no restante da aula. Então, aqui é uma representação gráfica de uma ontologia que constitui em três classes: pessoa, que tem as subclasses homem e mulher, e todos esses relacionamentos entre estes conceitos, como tem irmão, tem filho, cônjuge, tem mãe e tem pai. Então, no restante desse vídeo, eu vou demonstrar como representar essa ontologia no Protégé, para nos vídeos a seguir eu mostrar como é que se dá a funcionalidade do Reasoner. Então aqui eu tenho o Protégé aberto no meu computador. Essa é a tela inicial dele, Active Ontology, como nós vimos na última aula. Caso eu queira definir o site de hospedagem dessa ontologia, é nesse campo que eu vou fazer, Ontology IRI. Então aqui vamos definir um site de hospedagem fictício para a nossa ontologia. Vamos supor que nós vamos hospedá-la nesse endereço, www.poslin.fmg.br/lig 948D/aula 5. Então vamos supor que vai ser esse o site de hospedagem dessa ontologia que eu estou desenvolvendo na aula 5. Aqui, caso eu quisesse importar uma ontologia para fazer uso nessa que está sendo desenvolvida, eu poderia vir aqui nessa aba, Ontology Imports, e aqui eu faria a importação direta. Aqui nessa subaba é onde eu defino os prefixos da ontologia. Então, como você pode ver, tem todos esses prefixos que são representados por padrão. Então, AWL, RDF, RDFS, que são as ontologias que sustentam a web semântica. Também tem o XML e tem o XSD, que define os tipos primitivos de dados. Então, aqui sem mais delongas, vamos para a aba Entities, que é uma das abas mais importantes do Protégé, que é onde eu posso manipular, editar e criar classes, propriedades de objetos, propriedades de dados, tipos de dados, propriedades de anotação e instâncias. Então, na nossa ontologia que nós vimos anteriormente, ela tem três classes: pessoa e as subclasses homem e mulher. Então, vamos defini-las aqui. Então, vem aqui adicionar subclasse. Vou criar a primeira classe pessoa. E aí eu vou criar subclasses homem e mulher. Tá? Então aqui eu tenho a classe pessoa e as subclasses dela, homem e mulher. Além das classes, nós vimos essas séries de propriedades de objetos, certo? Tem irmão, tem filho, cônjuge, tem mãe e tem pai. Vamos defini-las na aba Propriedades de Objetos do Protégé. Então essa é a aba onde eu defino propriedades de objetos no Protégé. Vamos começar aqui pelo relacionamento tem pai e tem mãe. Como nós vimos, esses relacionamentos eles são muito próximos um do outro. Então, nós também podemos agrupá-lo numa superclasse. Então, vamos considerar aqui uma superclasse tem pais. Então, vou criar aqui. Tem pais. Bom, essa é uma superclasse que pessoa tem pais, que também são pessoas. Então, o domain dela, eu vou definir como pessoa. E como range, como objeto, elas também recebem instâncias da classe ou das subclasses de pessoa. Então, pessoa tem pais, pessoa. E aqui dentro eu posso definir as subpropriedades. Tem mãe. Como domínio de tem mãe também é uma pessoa, toda pessoa tem uma mãe,
Só que todas as mães, biologicamente, elas são mulheres. Então, aqui eu restringo os objetos desse relacionamento como do tipo mulher. Então, pessoa tem mãe e mulher. Semelhante, eu vou definir uma subpropriedade tem pai, aqui para tem pais. Como domínio também, toda pessoa tem pai, então pessoa tem pai. Só que como range, todo pai é um homem, certo? Biologicamente falando. Então, pessoa tem pai, homem. Então, aqui eu defini os relacionamentos tem pai e tem mãe, agrupados numa superpropriedade tem pais. Agora eu vou definir também o relacionamento tem irmão. Aqui toda pessoa tem um irmão que também é uma pessoa. Então, eu vou definir como domain e como range pessoa. Então, aqui eu vou criar uma propriedade de objetos tem filho, como estava exposto na nossa representação gráfica da ontologia nos slides. E tem filho é a mesma coisa, toda pessoa tem filho e esses filhos também são pessoas. Então, o domain e o range desse relacionamento também vão ser do tipo pessoa. Por último, eu tenho o relacionamento cônjuge. E também, toda pessoa tem o cônjuge que também é uma pessoa, certo? Eu não preciso restringir aqui por sexo. Então, eu vou colocar domain pessoa e range pessoa. Então, aqui está basicamente criado as classes e os relacionamentos daquela ontologia que vai ser o nosso cenário para demonstrar as funcionalidades avançadas do proteger.